Vitória. Gente, então vamos lá, bom dia. As fotos de vocês podem colocar no chat aí, tá? Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Tá, então vamos dar início aqui. Então hoje nós vamos falar um pouco bastante breve, assim, sobre a filosofia do Platão. Vocês já no semestre passado fizeram uma leitura breve também do Alegoria da Caverna, né? Então o que eu tenho para falar já de introdução, é que o Platão ele escreveu diversos diálogos, né? Então a escrita dele é uma escrita pautada nos diálogos socráticos, né? E escreveu diversos. E um deles, o mais conhecido, é a República, que foi escrito no século IV antes de Cristo, né? O diálogo, de certo modo, vai partir de uma busca acerca de uma definição. Peraí, galera, peraí. Na busca de definição pelo que consiste por a ideia de justiça, né? Isso vai levar o Platão a especular tanto acerca da injustiça, né? Porque uma coisa interessante nos diálogos platônicos é que existe uma certa correlação entre a ideia de uma coisa e a ideia que ela não é. Nós vamos ver isso, que é a chamada dialética, né? Mas também ele vai discorrer sobre diversos outros temas, né? Não só éticos, mas também políticos, metafísicos, né? Epistemológicos, psicológicos, dentre outros, né? Então, como dito aula passada, se alguém de vocês pensa em fazer psicologia e acha que vai fugir da filosofia, da sociologia, vocês estão muito enganados, né? Porque vocês vão ler com toda certeza Platão, Sócrates e por aí vai. Então, assim, a filosofia, tanto do Sócrates quanto do Platão, ela está voltada para a busca da definição de virtudes morais, né? E, consequentemente, as virtudes políticas, né? O objeto central da investigação da República é uma investigação moral e política acerca dessas virtudes, né? E o que é interessante é que, tipo assim, que como eu acho que eu falei aula passada, a filosofia do Sócrates e do Platão, ela acaba tendo um aspecto, digamos, político, né? Um aspecto prático, tá? Porque busca entender, né, digamos assim, o comportamento do ser humano num contexto da sociedade, da cidade, né? Então, uma coisa que, antes de mais nada, que a gente precisa falar é que o conhecimento, né? E eu acredito que não só, é, digamos assim, não só vai ser ressaltado a partir dos diálogos de Sócrates, né? Porque o Sócrates, o que é interessante é que a gente tem uma perspectiva ali dialógica, né? Do diálogo. Então, o conhecimento ele flui a partir do diálogo, né? E então, isso de algum modo nos dá a entender que o conhecimento é relação, é sempre na relação de um sujeito com um objeto, ou na relação entre sujeitos, né? Então, a gente pode definir, né, o conhecimento como um modo pelo qual um sujeito se apropria ou busca entender um objeto por meio dos seus sentidos e por meio da inteligência, tá? Então, existe um aspecto de correlação, um aspecto correlacional, né, entre sujeito e objeto, tá? Então, como é que vai se dar o conhecimento em Platão, né? Então, antes de mais nada, né? Essa aula é uma aula com muitas imagens, né? Então, assim, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, tá? Mas, basicamente, essa imagem, ela representa... Não, vamos falar de outro modo. Essa imagem, ela apresenta a concepção do que é o conhecimento em Platão. Alguém poderia ou gostaria de falar como que entende essa imagem? Quando eu falo alguém assim, tipo, as pessoas falam assim, não, não vou falar. Então eu falo o nome que a pessoa vai lá e manda ver. Deixa eu ver. Kathleen, você tá por aí, Kathleen?
Professor, para mim a apresentação está com 2 quadrados. Dá certo? Não está aparecendo a imagem, não? Não. Para quem mais está tendo esse problema, gente? Esse Teams deu um problema. Agora voltou. Peraí. Acho que se eu ir para frente, consigo. Isso. Então, você está vendo a imagem dos cavalinhos? Sim. Então, me explica essa imagem, minha querida aluna. Não sei explicar, para mim parece representação gráfica de um cavalo em um desenho. Mas tem diversos cavalinhos aí, não tem? Sim. Eles se diferenciam como? Todos eles são diferentes. Todos eles são diferentes. E o que é igual neles? São cavalos. Como? São cavalos. Então, são cavalos diferentes. E aqui nós temos o quê? Uma imagem que a gente pode chamar de forma, ou a essência, ou a ideia. Né? Então a Carol falou assim: por conta da percepção, cada um vai ver um cavalo de forma diferente, né? Mas só que tem alguma coisa que vai permanecer a mesma. Lembra que a gente viu aula passada? Né? Então, a razão, na verdade, né, ela consegue, como é que fala? Abstrair, né? Abstrair, digamos, aspectos gerais a partir de coisas bastante específicas. Eu vou falar de forma mais simples, né? Então, a razão, ela vai para além das informações concretas recebidas pelos sentidos. E quando ela abstrai, o que ela está fazendo? Organizando em conceitos ou ideias gerais, tá? Então, assim, como a Carol, a Alexandra e a Duda tá falando aqui, elas estão todas certas, né? Então, a forma, independentemente da cor do pelo, da altura e blá, 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 elas acabam se voltando para o mesmo princípio, para uma mesma essência, para uma mesma ideia, tá certo? Então, assim, isso aqui, né, seria aquilo que nós vamos denominar de forma. E esses cavalinhos aqui diferentes, né, que a gente deu um nome na aula passada, são os acidentes, né? Então, o que são os acidentes, viu, Kathleen? É a cor diferente, o tamanho da crina, tamanho deles, tamanho do pescoço, a força. Então, tudo aquilo que a gente percebe diferente nas coisas são chamados de acidentes. Mas aquilo que é único, né, que não é acidental, é a forma, é a ideia, tá bom? Então, basicamente o que nós temos aqui é uma imagem que ressalta, né, como vai se organizar a relação de conhecimento por Platão. Então, de um lado nós temos a percepção, né? Que ela está ancorada no mundo sensível, né? E, né, uma coisa interessante é que esse quadrante aqui, né? Por que que a gente chama quadrante? Porque são duas linhas, uma na vertical e outra na horizontal, que dividem, então, né, essa imagem em quatro partes, tá? As duas partes superiores, elas dizem respeito, né? Digamos assim, né? Vamos organizar. Então, primeiro aqui, né? Nós temos esse quadrante que está na parte superior, né? Que diz respeito aqui, por exemplo, à metafísica. De outro lado, o que é um modo correspondente à metafísica, é a forma de conhecimento que eu obtenho a partir disso, tá? Então, vamos deixar esse aqui bastante esmiuçadinho, bastante explicadinho, tá? Aqui embaixo, logo aqui embaixo, teríamos então, né, o mundo sensível, enquanto aqui em cima nós teríamos o mundo das formas, ou o mundo ideal, ou como Platão vai chamar também, de mundo inteligível, tá? Então, no lado esquerdo, temos dois mundos distintos, né? Então, de um lado, aqui em cima, nós temos o mundo das formas, das essências. Ou o Platão também vai colocar que as formas matemáticas, elas são o mais alto e mais puro conhecimento derivado do conhecimento matemático, tá? Enquanto que aqui na parte inferior, nós teríamos o mundo sensível, tá? Que ele é o mundo das coisas sensíveis, o mundo da percepção, né? Por que está escrito imagens das coisas? Porque as imagens do latim imago,
é a representação de alguma coisa. É a representação que fazemos de alguma coisa, tá? Então, assim, as imagens é tudo aquilo que de alguma forma reflete as essências. Olha que interessante. As imagens, elas refletem as essências, aquilo que é essencial, aquilo que é verdadeiro, tá certo? Nesses dois outros quadrantes, nós temos a forma de entendimento que é derivada de cada um desses mundos. Ou seja, o modo como conhecemos cada um desses mundos, tá? Então, o conhecimento matemático, o conhecimento filosófico, né? Ele é um conhecimento que está ancorado nas essências, no mundo inteligível, no mundo das formas. Esse tipo de conhecimento vai ser chamado de episteme ou conhecimento científico, tá certo? Enquanto que no mundo sensível, o conhecimento derivado dele é o conhecimento da doxa, da opinião. É um conhecimento transitório, tá? É um conhecimento que é derivado a partir da minha crença de que aquilo é verdadeiro. Vamos ver as duas imagens que a Carol e a Duda trouxeram. São imagens distintas, né? Mas de um mesmo objeto. Qual que é o mesmo objeto do qual elas tiraram as fotos? O céu? Exatamente, o céu. O mesmo objeto, o mesmo assunto, tá certo? Mas a percepção delas do céu vai ser diferente. Assim como a percepção de cada um de vocês vai ser diferente. O que o Platão está querendo dizer? Que, por isso, pelo fato da percepção, e uma coisa, eu estava, essa semana, eu dou aula para um aluno surdo do terceiro Info, e eu estava aprendendo o conceito de perspectiva em Libras, que é isso aqui, ó, né? Perspectiva é isso aqui. É interessante, né? Porque a perspectiva muda a partir do momento em que muda a sua forma de perceber o mundo. Então, se existem diversas formas de perceber o mundo, existirão diversas perspectivas. O Platão vai falar que o conhecimento do mundo, do mundo sensível, ele é um conhecimento perspectivista. E é por isso que a partir dele não se faz ciência, mas sim mera doxa, mera opinião. Então, por mais que vocês tenham, né, uma visão de mundo diferente, né, essa visão de mundo, ela não fundamenta a ciência. Olha que curioso. Isso é para o Platão e para o Sócrates, tá certo? Então, vamos resumir esse quadro aqui. Nesse lado esquerdo, nós temos a distinção dos mundos de acordo com Platão. Então, nós temos um mundo sensível, né, um mundo que é ancorado nas coisas sensíveis, na minha percepção, e o mundo inteligível, o mundo das formas, o mundo das essências, o mundo em que eu conheço apenas por meio da minha razão e não por meio dos meus sentidos. O conhecimento derivado, ou a forma de conhecimento derivado de cada um desses mundos, vai ser denominado, primeiramente, né, a partir do mundo sensível, de doxa, porque é um conhecimento perspectivista. Lembre-se sempre disso. E digamos, quando vocês forem se lembrar da perspectiva, lembre-se das fotos diferentes da Duda e da Carol, né? Que é do mesmo objeto, tá certo? E o conhecimento do mundo inteligível, ou mundo das formas, tá? É o conhecimento científico, ou episteme. Vocês entenderam isso? Ficou claro? Galera, O professor, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, que não tem nada a ver. O senhor estava escrevendo no slide, por acaso? Ou algo do tipo? não, isso aqui é um, como é que fala? É um laser que eu tô apontando. É Por quê? porque pra mim não tá aparecendo nada, nem o laser. Só tá o slide normal. Aí eu tava perguntando mesmo, ontem no plantão de matemática tava assim também. Ficava travando a tela da professora pra mim toda hora. O Teams essa semana tá com um problema muito sério. Ontem eu gravei a aula do terceiro. E eu acho que na verdade é da Microsoft, porque eu tenho assinatura como é que chama? Eu tenho assinatura Windows? do Windows, aquele 365. E ontem eu não estava conseguindo fazer upload de um arquivo no OneDrive, porque eu salvo tudo na nuvem do IF. Tudo eu salvo na nuvem. E ontem eu não estava conseguindo fazer um upload de um arquivo. Eu tentei 3 vezes. Um saco, assim.
Então, quem tiver com problema na tela, sai da sala e volta. Tenta fazer isso. E aí, o que acontece? Ontem eu fui gravar a aula do terceiro Meca. Um aluno falou assim, professor, tá com problema. Eu tô vendo a aula aqui e só tá aparecendo loading, loading, loading. Ficou praticamente 50 minutos desse jeito a tela, desse jeito, travada. E eu gravando. Falei assim, gente, mas que loucura. Então, o Teams está com um problema muito sério, deve ser no servidor deles. Então, quem tiver com problema, sai da sala e volta, que eu vou aguardar vocês retornarem. Carol, pode fazer a pergunta, enquanto eu espero as meninas voltarem. Vai. Tá, sai e volta aí. Aí eu vou esperar vocês para começar o próximo slide. Olivia, eu dei ok para sua tarefa, tá? Fica tranquila. Você teve problema lá no Moodle também, né? Pronto, retornar? Anésio, aquele filme Amnésia que você colocou, ele tem na Netflix, não tem? Eu acho que tem. Mas Ele não tem. saberia. Eu não sei, eu acho que eu já vi esse filme. Tem sim, tem sim. Ah, você está falando da tarefa do coisa, né? Até 200 palavras, até. Então, até é o máximo, né? Porque também eu postei lá, se eu não me engano, foi. Eu postei. Como é que chama, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, peraí. Até 200 palavras. Ô, Vitória, o seu tava aberto, mas deixa eu ver. Aí eu fechei ele, mas será que eu desabilitei? Ah, eu desabilitei, peraí. Pronto. Pronto, Vitória, vê se dá para falar. Eu desabilitei sem querer. Isso, pode. Ah, eu achei que já era problema no meu Teams. Eu falei, pronto, agora ficou. Tá, pode. Você tem alguma pergunta? Pode falar. Não, professora, era que eu achei que o problema era no meu Teams. Ah, tá. Não, eu desabilitei sem querer. Perdão. Tá, então vamos lá. Então já carregou, agora a gente volta. Pessoal, basicamente então o que a gente tem, né, é o seguinte, né? Tipo assim, nós temos diversas particularidades. Não, Júlia, faz não, tô meio bem louco ninguém não. Nós temos diversas particularidades, né, de animais, né? Tipo assim, nós temos, por exemplo, né, o bulldog, nós temos o pastor alemão, temos o dachshund, eu acho que é isso. E eles, cada um deles vão ser diferentes. Mas só que o que vai permanecer a mesma coisa é a ideia que temos de cachorro. O que seria essa ideia? Hoje, eu sei que eu explico para vocês de uma forma muito lógica. Pode ser errada, mas às vezes é uma forma mais fácil. O que seria a ideia, para ficar mais fácil? É o termo que me permite conhecer esses diversos cachorros como pertencendo ao mesmo gênero, à mesma espécie. É uma explicação muito aristotélica. Eu sei, assim, eu peço perdão quem for ver essa aula depois, mas eu estou explicando, digamos, o conceito de ideia, de essência, de uma forma aristotélica. Errado. Porque eu deveria falar para vocês que a ideia, aquilo, mas é isso. A ideia, na verdade, ou a forma, é aquilo que me permite conhecer um objeto como ele pertencendo a uma espécie. Tanto que o Aristóteles foi um dos primeiros biólogos, vamos colocar assim, né, de taxonomia. Taxonomia, na verdade, é um ramo da biologia que estuda a identificação de espécies. Reficofage, quem conhece isso? Vocês já estudaram isso? Não, nunca ouvi falar. Reficofage. Ó, reino, filo, classe, ordem, gênero, espécie. Quem começou essa designação taxonômica foi Aristóteles. Então, o que acontece? Reino é uma espécie maior. Filo é uma subespécie, digamos, é um conjunto menor dentro de reino, e por aí vai até a gente alcançar a espécie. A espécie
Ah, pessoal, pera aí, porque vieram pegar o meu carro aqui, vocês... Só um minutinho, tá? Gente, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Vocês já perguntaram pro professor se tem como buscar mais cedo o negócio de desenho técnico? Mais cedo, mas não era para buscar na quinta e sexta dessa semana, tipo hoje e amanhã? Eu falo tipo assim, hoje, em vez de buscar porque eu tenho que ir em Votuporanga na hora do almoço. E aí eu já queria passar lá pra pegar. Não, eu perguntei pro professor se podia buscar na semana que vem, porque ele passou muito em cima da hora. É. Ô, Vitória, Oi. ah tá, eu achei que não tava saindo som. Ontem, durante a aula, eu falei pro professor, tem alguma outra pessoa que pode estar entregando, né? Porque se o Rafael vai ficar lá só naquele horário, então eu quis ver, né? Porque meu pai, por exemplo, sai do trabalho às 5 horas da tarde. Aí, para ver se dava para ele buscar, mas o professor falou que não, que só o Rafael que entrega. Então ele só vai estar lá naqueles horários, eu imagino. Eu vou ver você conversando com ele, então, mas fica guarda lá na guarita. Se a gente pedir pro professor deixar com algum dos guardas, a gente só passa lá e pega, será que ele não pode fazer isso? Aí eu já Eu não acho sei, que eu acho que é questão de conversar. não, Desculpa, acho Kathleen. não pode falar, desculpa, Maria. Eu acho que sim, porque da outra vez eu fui em um horário que não tinha nada a ver, porque eu não consegui no dia certo e entregaram normal. Então, eu vou mandar mensagem pra ele, ver com eles, porque senão fica muito ruim eu ter que ir 2 vezes em Votuporanga só pra pegar o trabalho. Pessoal, desculpa, é por isso que aula remota já não dá mais, né? E desculpa, viu? Perdão. Eu vou pedir que vocês fiquem um pouquinho mais aqui comigo depois, tá? Vocês me desculpam mesmo. Não façam isso em casa. Então, seguinte, a ideia é que, de certo modo, você tem uma perspectiva de identificação, tá? Lembre-se disso. Então, eu estou dando para vocês a primeira aula de taxonomia. Vocês vão aprender isso em biologia depois. Reficofage, reino, filo, classe, gênero. Não, classe, ordem, gênero, espécie, tá? Então, o que acontece? Quando eu falo cachorro, essa palavra, essa ideia me permite que eu associe indivíduos dessa espécie nesse gênero espécie. Então, assim, que nem eu tô falando, porque, tipo assim, quando a gente fala, em Platão, quando a gente fala ideia de cachorro, a gente tá falando de algo que existe, uma ideia que existe num plano suprassensível, num plano metafísico, que me é permitido conhecer apenas pela razão.
Aristóteles vem e fala assim, não, tipo, a única coisa que, digamos assim, que a gente pode falar de essencial, que existe de essência, de ideia mesmo, né, é aquilo que me permite atribuir esse animal a essa espécie. Vocês entenderam isso? Ficou muito confuso? Pessoal? É algo tipo assim, como é que eu posso dizer? É algo muito. Tá, não entendeu. Carol, você pode explicar para Maria? Ou você tá sem microfone, né? Você tá sem microfone, né? Ah, tá. Então explica para ela. Eu gosto quando os alunos explicam para os seus colegas. Tá bom. Porque é uma forma que vocês têm mesmo de aprimorar o conhecimento de vocês, né? Mas assim, Maria, lê. Ah, tá. Então, lê aqui, ó. Mundo das ideias, né? É constituído por ideias imateriais, imutáveis e perfeitas. E o mundo sensível é constituído por objetos particulares. A grande chave de entendimento da diferença é que objetos particulares e ideias imateriais, ou ideias gerais, imutáveis, perfeitas. Por que que eu estou dizendo isso? Porque acontece, cada cachorro desse vai adquirir uma característica em particular. Essas características particulares, elas vão ser chamadas de acidentes. A ideia é aquilo que me permite conhecer esses cachorros, ou seja, os acidentes da espécie, tá? Não só acidentes, mas os indivíduos cachorros. Tipo assim, para pensar da seguinte forma. Por mais que eu conheça diversas espécies de cachorro, existe alguma coisa que é alguma coisa abstrata, alguma coisa que é comum a todas elas. Você entende? Algo que é comum a toda espécie de cachorro. O que que seria comum a todas as espécies de cachorro? Pode falar. Vamos lá? O que que é comum a todas as espécies de cachorro? Não, isso aí, por exemplo, pode existir um Pode ter um cachorro. que você não tem. Oi, pode falar, Alexandra? Pode ter um que não tem orelha. Por isso eu fiquei Exato, quieta, eu tô sem entender a exa- ideia deles. exatamente, é isso aí. A Alexandra já falou, ela falou o que eu ia falar. Pode ter um cachorro que não tem pata, não tem orelha. O que que você falou, Vitória? Eu ia falar o que a Alexandra falou. Então pode ser que não, que tem um cachorro sem pata. Pode ter um cachorro que, por exemplo, anda de cadeira de roda. Vocês já viram aquele cachorrinho que anda como é que fala? De carrinho? Então, aí que tá a grande questão. Tudo isso, ô Duda, são acidentes. Mas existe alguma coisa que está para além desses acidentes. A Carol está respondendo aqui. Acho que o senhor quis dizer que objeto não muda o que ele é. A forma que ele é, tipo cachorro, ele não deixa de ser da espécie cachorro, porém tem vários modelos, exatamente, modelos. Foi boa. Exatamente, tem várias raças, mas a ideia de cachorro permanece a mesma, a forma, tá? Então, de certo modo, quando eu falo cachorro, é aquilo que te permite saber que todos esses exemplares, todos esses modelos, né? Pois é. Todas essas espécies, elas pertencem, todas as espécies, não, todos esses indivíduos pertencem a uma espécie, o Canis lupus. Eu também sou assim, cara, eu esqueço as palavras. Ô, Maria Eduarda, você entendeu isso aqui? Maria Eduarda? Eu tô tentando absorver aqui um pouco, professor. Que Tá, então. filosofia é um negócio complicado. Não, não é complicado, é a gente que complica. Me explica essa imagem. É uma pirâmide Uhum, dividida em duas partes. uhum. Qual que é a parte inferior, a parte de baixo? É um mundo sensível, O que que é um onde mundo tem sensível? várias coisas. Seria tipo as várias espécies de cachorros. Isso, exato, continua. Aí a parte de cima, A parte é superior. a parte superior é o mundo das ideias, Uhum. onde que é o princípio. Ou seja,
por mais que existam vários tipos várias espécies de cachorro, a ideia principal, o que prevalece é a ideia de cachorro. Isso. E o que é essa ideia de cachorro? É o princípio de tudo. O princípio que me permite conhecer as espécies. As espécies não, os indivíduos. Desculpa. Você entendeu isso? Entendi. Então, Maria Eduardo, fica com o seu microfone aberto aí. Olha só, porque se tiver alguma dúvida, você pode falar. O conhecimento para Platão, pessoal, ele é o seguinte, né? Nós partimos dessa multiplicidade de coisas e, por meio da razão, nós alcançamos o mundo das ideias. A partir do momento que alcançamos o mundo das ideias, nós retornamos para esse mundo e percebemos que tudo isso aqui não passa do quê? De uma ilusão, de uma representação ou de uma imagem do mundo das ideias. Aí agora é o momento que a Alexandra pergunta: puta que pariu, agora eu entendi o Matrix. Não é isso, Alexandra? Todos os filmes que Eu não vi Matrix, eu vi o show de Truman. Então, Você falou que era mais fácil. Ele é professor. vocês duas viram o show de Truman. Agora vocês entendem o show de Truman? Então, tipo assim, vamos utilizar o exemplo do show de Truman. O Truman, ele vive nessa realidade. Só que por conta de alguma coisa, ele começa a entender que essa realidade, ela, na verdade, ela é uma aparência, ela é uma enganação. Ele começa a questionar até que ele consegue alcançar a ideia de que, opa, isso aqui não é verdade. Uma vez que ele tem essa certeza, o que ele faz? Ele volta para o seu mundo e tenta bolar uma maneira de o quê? Fugir dali e ver a realidade. Vocês entenderam? Sim. Ficou mais claro agora o filme? O filme deve ser bem mais fácil de entender do que o do Matrix, né? Não. Ixi, ô Maria, tenta então. Cara, esse Teams está uma porcaria. Eu não sei o que você vai fazer, não, velho. Eu acho que eu vou começar a usar o Meet, o Google Meet. Vai ser mais fácil, porque, pelo amor de Deus. Tenta fazer isso, sai e volta, tá bom? Pessoal, a ideia, né? A ideia não, né? O que nós temos aqui é chamar de dualismo platônico. Por que dualismo? Porque existem dois mundos e duas formas de se conhecer esse mundo, tá? Então é por isso que vai ser chamado de dualismo platônico. Dualismo platônico é que existem duas realidades, tá? E essas realidades serão, na parte inferior, esse mundo sensível, o mundo das percepções, das aparências que nos enganam, e o mundo superior, que é o mundo das ideias, aquele mundo que de alguma forma é o mundo verdadeiro, tá? E isso vai nos ajudar a entender um pouco sobre a divisão da alma no Platão. Porque o Platão ainda vai falar, né, que aquilo que é essencial nos seres humanos é a alma. E como se divide a alma em Platão? Vamos lá. Platão vai dizer que a alma ela se divide em três partes. A parte mais inferior da alma é chamada de alma irascível. A alma que, de alguma forma, ela como é que eu posso falar? Ela está restrita aos desejos da alma, né? Então, tipo assim, ó, na alma, no caso, não, isso aqui, peraí, ó. No caso, a alma irascível é aquela alma que, de alguma forma, ela alimenta os desejos, sabe? Os prazeres básicos do corpo, né? Então, a alma irascível ela é responsável por exemplo, a fome, o frio, né? Sentir frio. Então, tipo, quando eu sinto frio, eu quero me esquentar. Quando eu sinto fome, eu quero me alimentar. São aqueles desejos mais básicos da alma. A alma chamada concupiscível, né? Ela busca, na verdade, o prazer. Você não é simplesmente o ato de comer quando tem fome, mas é você comer por prazer, né? Quando você busca esses prazeres, né? Então vamos colocar, né? A alma mais baixa, a alma mais elementar, mais basilar de todos os seres humanos é a alma irascível. A segunda seria a alma concupiscível, tá? Então é ela que busca, na verdade, o saciar, mas também o prazer, de sentir o prazer. E por fim,
aquela parte mais essencial e mais necessária é a alma racional. Que, como o próprio nome diz, a alma racional ela se volta para os prazeres da razão, né? E o que isso tem a ver? Bom, o Platão ele vai fazer uma divisão da cidade, uma divisão política da cidade baseada nas almas, nessas partes das almas. Agora prestem bastante atenção nisso aqui. A alma irracional ou concupiscente, né? Ela, digamos assim, que seria essa parte, digamos assim, de que ela como a própria nome fala, irracional, não tem nada de razão nela. Tá? Não tem nada de razão. Né? A ela, né? E aqui, ó, existem três termos que eu acho que talvez fiquem mais fácil de vocês associar, né? A alma irracional, ela está relacionada aos apetites. Tá? Apetites. A alma irracional, apetites. A alma irascível, a coragem. E a alma racional, a razão. Agora, preste atenção. Cada parte dessa alma, ela vai corresponder a uma divisão da classe. A uma classe social. Então, a alma irracional diz respeito aos artesãos, aos agricultores, aos comerciantes, ou seja, a base da pirâmide. Né? Qual que é aí o Platão atribui a essa parte, digamos, a essa parte da cidade, essa parte inferior, né, uma determinada função. Eles seriam responsáveis, então, por prover as necessidades da cidade com temperança. Pessoal, quem gosta de copiar, pode copiar esse slide aqui, tá? Pode fazer, faz assim, faz uma pirâmide, e a base dessa pirâmide, né, vocês vão escrever alma irracional, a segunda parte, também é a parte racional, mas ela é irascível, e a parte superior, o topo da pirâmide, como sendo a parte racional, tá? Aí, a cada parte dela vai estar correspondido uma classe e uma função, tá? Então, a parte irascível, que está relacionada à coragem, é a alma onde prevalece dos guerreiros, que é a força, né? Que é a força, que é a coragem. E os guerreiros, eles têm uma função. Eles são responsáveis por proteger a cidade com força, com fortaleza, né? Com coragem. E a parte superior, por fim, a alma racional, ela é correspondente aos governantes. E os governantes devem governar com sabedoria. Agora, prestem bastante atenção numa coisa. O que o Platão está querendo dizer? Né? Que, no final das contas, nos governantes, deve prevalecer a parte da alma racional. Dito de outra forma, quem governa a cidade deve ser uma pessoa esclarecida, uma pessoa cuja razão ela seja majoritária em detrimento das outras partes da alma. Quem seriam essas pessoas? Os filósofos. Então, na cidade ideal de Platão, isso a gente vai ver com mais, digamos, profundidade só no segundo ano, quando a gente for tratar de filosofia política. Mas, para o Platão, quem deve governar a cidade são aquelas pessoas, tá? Que, de algum modo, elas prevalecem nelas a razão, essa parte da alma, né? Digamos, racional, tá certo? Então, isso é muito importante para a gente entender o modelo de cidade ideal do Platão, que vai ser, né, mais bem estudado lá no segundo ano. A gente vai entender daqui a pouco, então, né, quem é esse filósofo. Mas eu já adianto que o filósofo é aquele que consegue se desamarrar do fundo da caverna, né, se soltar dos grilhões e alcançar a verdade. Então, essa alegoria da caverna, ela vai ter para a gente um papel bastante importante na compreensão de quem deve governar a cidade. Tá? A gente vai voltar nela daqui a pouco. Mas antes disso, é necessário a gente entender também um outro conceitinho de Platão, que é o conceito de dialética. Eu acredito que eu já tenha falado previamente, né, para vocês, né? A dialética, na verdade, nada mais é do que a relação existente, né,
entre um elemento e seu contrário. Tá? Então, um elemento e seu contrário. Mundo sensível, mundo inteligível, mundo das ideias. A partir da correlação entre essas duas realidades, Platão vai estabelecer ou vai determinar uma forma de conhecimento, digamos, mais adequada, vamos colocar assim, né? Então, a dialética é um método com o qual pretende-se chegar à verdade através da contraposição e a reconciliação de contradições, daquilo que é alguma coisa e seu contrário. A dialética, na verdade, propõe, né, e é um método de pensamento que é baseado nas contradições entre o único e o múltiplo, entre a unidade e a multiplicidade, entre o singular e o universal, o movimento e a imobilidade. Então, a dialética nada mais é do que a união dos contrários, tá? Falando de forma bastante simples. Então, como que a gente observa o método dialético na filosofia do Platão, né? Primeiramente, nós temos a contraposição entre o mundo sensível, o mundo que eu percebo por meio dos meus sentidos, e o mundo racional, que eu percebo por meio da minha alma racional, tá? Então, vai existir uma contraposição, né, entre o mundo sensível e o mundo das ideias. Ora, o mundo sensível, ele é um mundo de sombras, enquanto o mundo das ideias é um mundo de luz. Vai existir uma contraposição entre os objetos sensíveis que me fazem acreditar que eu estou conhecendo alguma coisa como sendo verdade. Mas a partir do momento em que eu utilizo a minha razão, eu percebo que esses objetos sensíveis são meras representações, são meras ilusões das ideias. Então, a todo momento, no diálogo, na filosofia do Platão, vai existir a contraposição como é que eu falo? De um conhecimento e seu contrário, tá? Então, como que vocês entendem a dialética na filosofia do Platão? A partir do momento em que vocês identificam uma coisa e você visualiza o seu contrário. O que é o contrário das sombras? A luz. E o Platão vai falar, na alegoria da caverna, né, que quando o prisioneiro se solta, né, de dentro da caverna e ele vai lá fora, qual que é a primeira reação que ele tem? Quem se lembra disso? Porque faz muito tempo que a gente fez essa atividade, mas quem se lembra? Qual que é a primeira reação que o prisioneiro... Pode falar, Alexandre. Ele fica em choque, né? E o olho dele dói por causa da claridade. Exatamente. Então, pessoal, uma coisa interessante para a gente entender o conhecimento em Platão é entender o conhecimento como um grande sol. O conhecimento, né? O conhecimento ele vai ter como é que eu posso falar? O conhecimento ele vai ser entendido como se fosse uma estrela, um sol mesmo, né? Que se você olhar diretamente para ele, você fica cego, né? E uma coisa interessante é que, tipo assim, que o sol, né, os raios solares nos iluminam, né? A gente não consegue ter acesso a esse sol. O sol é grandioso. O sol é uma grande luz, né? O sol é muito quente. Então, nós sentimos, apenas sentimos, olha que interessante, nós apenas sentimos a irradiação solar. Apenas sentimos os raios solares. Mas nós não conseguimos, digamos, ver o sol, porque o sol, né, é essa grande luz que nos cega. Então, essa é a grande metáfora que o Platão vai trazer para explicar o conhecimento, né, na filosofia dele. Só para terminar aqui, né, porque a gente já avançou praticamente 15 minutos, eu peço desculpa a vocês mais uma vez, tá? Então, a alegoria da caverna, nós chegamos a ler isso, né? Então, ela é a base, praticamente, eu acho que é onde nós vamos chegar, né? Tá? Aonde nós chegamos. Então, só para ilustrar mais uma vez. Então, a alegoria da caverna fala sobre prisioneiros que estão no fundo de uma caverna, e eles nasceram lá, e eles estão acorrentados lá, e eles estão de costas para a saída, para a entrada, né? E eles ficaram, durante muito tempo, observando sombras projetadas no fundo da caverna e acreditaram que isso fosse verdade. Até que uma pessoa se solta, e essa pessoa ela consegue ver que, na verdade, as sombras, na verdade, que esses objetos que eles acreditavam ser reais, eram, na verdade, sombras de uns objetos que, olha que interessante, né? Isso aqui é uma fogueira. Então, a luz da fogueira,
ela sendo emitida nesses objetos, ela projetava as sombras no fundo da caverna e as pessoas acreditavam que isso era a realidade. Até que ele se solta, né? E ele, quando ele sai de fora da caverna, como a Alexandra bem falou, a primeira reação que ele tem é de como ele não enxergava, ele estava dentro de uma caverna e lá dentro é escuro. No momento que ele sai, né? Ele tem então essa ele não é se cega, mas ele fica por um tempo ofuscado com a luz do sol. Então, né, na alegoria da caverna estão presentes todos os elementos da filosofia dele. Então, tipo, no momento em que ele consegue visualizar o que há lá fora, ele retorna. E esse retorno, né, é um retorno político, pedagógico, né, porque ele quer convencer as outras pessoas que aquilo que eles veem é a ilusão. Elas não acreditam e, se eu não me engano, acho que espancam ele, né? Eu não me lembro. Espancam ou matam ele. Então, não aceitam aquilo que ele coloca, tá? E aí vem a atividade. A atividade de vocês é o seguinte. Eu coloquei lá 4 filmes, né? Então, o Show de Truman, Amnésia, Matrix e o Labirinto do Fauno. Eu quero que vocês podem assistir os 4, mas quando vocês forem fazer tarefa, escrevam apenas sobre um, tá? Vitória e Alexandra, já que vocês viram o Show de Truman, vocês vão ver outro filme, tá certo? Então, a ideia é vocês vão ver um desses filmes e vão responder qual que é a relação desse filme com essa filosofia do Platão, com essa aula sobre filosofia do Platão que eu dei. Vocês entenderam? Sim. Todo mundo de acordo com a tarefa? Perfeito, então, pessoal. Então, ó, a tarefa é para o dia 30 de setembro, tá? Então, é a semana que vem. Coloquei até quinta da semana. Professora Kézia, Oi. ficou muito melhor o senhor colocar, tipo, 23h59, aí não confunde a gente achando que é para outro dia e na verdade é para aquele. Eu sei que esse negócio de meia-noite e 23h59 é bem, dá a diferença de um dia. É, professor, que fica no outro negócio do outro dia, então é complicado. Às vezes a gente acabou, enfim, confundindo. Então tá. Então é isso. Então vocês têm aí praticamente uma semana para ver o filme. Aproveite, veja os filmes no final de semana. Divirtam-se, tá? Vocês vão gostar. Eu gosto muito desse filme, Labirinto do Fauno, eu achei ele muito lindo. E pode falar, Maria Eduarda. Ô, professor, o senhor vai deixar os slides lá pra gente no Moodle? Vou colocar agora os slides. Eu só vou corrigir um negocinho que tá aqui, porque eu usei uma imagem aqui, só que ela confundiu. Tá? Eu só vou fazer isso, aí eu mando para vocês lá. Tá certo? Tá certo, professor. Obrigada. Obrigado, eu. Pessoal, alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Acho que não. Tá, eu vou parar de gravar aqui então.